a soma de contrabando e oficial, 950 toneladas, número que pode ser arredondado aí para 1.000 toneladas ou, para ficar bonito, 1 milhão de quilos de ouro. Seria 1/3 do ouro produzido pelo mundo entre 1500 e 1800, 300 anos, e hoje avaliado em quase 200 bilhões de reais. Ouro esse que foi para Portugal, direto ou indireto, direto na cobrança de impostos, indireto para as famílias dos mineradores e comerciantes que aqui estavam. Em Portugal acabou sendo usado para duas coisas. Primeiro, ostentação, construção de joias, palácios, igrejas. Segundo, e talvez o maior problema da coroa, dívidas devido a vários tratados com a Inglaterra. Calcula-se que quase 60% da produção de minas do século XVIII tenha ido parar na Inglaterra com esse pagamento de dívidas, e os ingleses com este ouro financiam parte da Revolução Industrial, construíram máquinas. Isso mudou a história do mundo. Ainda guardam grande quantidade de ouro em cofres, está lá até hoje, e ajuda a manter a economia inglesa lá em cima, muito acima da do Brasil. Enquanto nós aqui ficamos com os buracos, que são as minas de onde extraíram a riqueza, mas que são buracos super importantes para toda essa história. Sem as minas, talvez Ouro Preto não existiria, o nome do estado talvez não fosse Minas Gerais. O que as pessoas vão ver, ouvir e sentir na cidade de Ouro Preto foi financiado com o que saiu das minas. E esse é o início da história. Podemos dizer aí que sobrou história para a gente contar aqui, né? Então, a mineração nas Minas Gerais, a gente tem registro do início, final do século XVII, virada para o XVIII, principalmente em atividades auríferas no leito dos rios, a retirada do ouro de aluvião, o ouro que está acumulado, né, milenarmente, geologicamente falando, né? Essa atividade, no modo geral, né, pelos registros historiográficos, documentais, nós temos aí, né, uma estimativa aí de pelo menos 80 a 120 anos de produção, né, de uma forma bem artesanal, né, utilizando água e vento também, né, força eólica, e mão de obra escrava. Os primeiros africanos que vieram para a nossa região vinham normalmente de Benin, Togo, Gana, Congo, partes da Nigéria. Lá eles tinham contato com minas que eram parecidas, eram chamados inclusive de negro-mina. Era uma mão de obra especializada que infelizmente chegava aqui de forma escravizada. E com todo o sofrimento ainda assim deixaram um legado de excelência. São minas com mais de 300 anos, é mais seguro dentro delas do que lá fora. Então esses africanos são trazidos, né, escravizados, para aumentar, né, vamos dizer assim, a produção da mineração que se desenvolvia aqui no século XVIII, nas Minas Gerais. E vamos conhecer o processo de lapidação das pedras, das gemas, que é encontrado em toda a região. Inclusive o topázio imperial, que no mundo inteiro só acha em Ouro Preto. Ela tem 4 cores, quando mais champanhe, mais rosado, mais valioso, mais raro e também mais caro. Nós temos um patrimônio cultural em Mariana único, né, no mundo, posso dizer assim. E Mariana foi o berço, né, do estado de Minas Gerais, né? Foi considerada a primeira vila, foi a primeira capital do estado, né? Em Mariana nós tivemos várias primazias, né? Aqui a primeira mina de ouro foi aqui em Mariana. Bom, o ouro aqui dentro está entre 3 e 5 gramas. Quando a produção é muito boa, quando chegam, por exemplo, perto dos blocos de quartzo, isso pode chegar a 20 gramas de ouro.
Só valeu a pena esse processo manual do século XVIII por ser um processo escravizado. Hoje, por exemplo, o manual não compensa, você tem que pagar salário, salubridade, vários direitos trabalhistas ou dividir com as pessoas que vierem para a extração. Então hoje não compensa o manual. Como falei, só valeu a pena por ser escravizado. Hoje compensa de forma industrializada, máquinas, explosivos, mas destrói Ouro Preto. Patrimônio da Humanidade, né, tombado aí pela Unesco desde 1980, é monumento nacional desde a década de 30, isso foi reconhecido inclusive pelo IPHAN em 1938. Então hoje iria destruir mais de 300 anos de história se viessem extrair. A história eurocêntrica do Brasil, né, inicia-se com a ocupação portuguesa, né? Portugal, por sua vez, tinha diversos tratados econômicos estabelecidos com a Inglaterra. No caso da mineração, grande parte, né, da produção aurífera vai para a Inglaterra, como forma de pagamento de tratados econômicos. Uma certa dependência que Portugal tem junto à Inglaterra desde da formação do Império Português. De Minas Gerais, né, a capitania das Minas Gerais, passa a ser, né, no início do século XVIII, já na primeira década do século XVIII, a principal capitania do Império Português. Então, durante aí, pelo menos 120 anos, né, esse quinto referente ao ouro ele foi escoado diretamente para Portugal, né, e de Portugal, via tratados internacionais com a Inglaterra, principalmente o Tratado de Methven, esse ouro em forma de moeda, né, vai ser pago às indústrias manufatureiras inglesas. Eu falei agora há pouco, né, que aqui é uma vila rica de um povo pobre, continua sendo assim, né? A exploração ela dura até hoje, né? Desde quando os portugueses chegaram aqui pela primeira vez na ilha de Veracruz até os momentos atuais, né? Porque nosso país é rico, cheio de matéria-prima e a gente vê um descaso muito grande, né? Principalmente na área da mineração. A grande quantidade de minério extraído hoje de nossa região tem ido para a China, onde é transformado em aço, o aço às vezes volta para o nosso país e nós compramos. Então os lucros maiores continuam indo embora. O Brasil meio que continua uma grande colônia, não de Portugal e sim do mundo. Todos os tipos de riquezas que temos no nosso país acabam sendo beneficiados em outros lugares, não só o minério de ferro aqui da região de Minas Gerais ou da região do Paraná, dentre outras regiões do Brasil, mas pedras preciosas, cana-de-açúcar, café, cacau, tudo. O melhor chocolate do mundo é o chocolate suíço. Vai lá na Suíça ver se tem cacau. Cacau sai do Brasil. Maçã argentina, parte dela colhida no Rio Grande do Sul, né? Nós temos aqui o pré-sal, petróleo e a nossa gasolina, R$ 5,00 o litro. Então, na verdade, as nossas riquezas continuam saindo, né, pelas mãos aí do nosso país. Não fica aqui, infelizmente. Isso é interessante, né? As escolas, elas vendem a história do colonialismo. E a história do colonialismo é de que a gente era um estado muito rico, de muitas riquezas. Mas se a gente vai em todas as regiões onde há histórico de mineração, a gente percebe uma pobreza extrema, as consequências de um sistema escravocrata que até hoje opera com base no racismo para seguir retirando as populações dos seus territórios. Eu acho que a gente ficou muito acostumado com a ideia que todos na América Latina foram libertados, né, com a luta anticolonial do século XX. No entanto, assim, o exercício da mineração talvez seja o nosso maior resquício real de exercício da colonização, né? Assim, as estruturas da mineração, elas são todas coloniais, assim. E não é só o simbólico, né? É o exercício também do trabalho. A ONU e outras diversas instituições e organizações internacionais já admitiram que a mineração é o maior causador de mortes e acidentes de trabalho. Como pobre, se nós temos o maior contingente de água potável do planeta, nós temos de nióbio, um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos
temos 97% a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo, se só nós temos? A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, formando, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. A imprensa tem. Essa ideia, né, de exploração, isso está enraizado na formação brasileira. Então, só a partir da década de 30, principalmente, né, após aí, o início da Segunda Guerra Mundial, é que o Brasil começa a se industrializar. Grande parte, né, das minas aqui do entorno do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, até então pertencia a companhias inglesas. Né? O governo Getúlio Vargas ele vai repatriar grande parte dessas mineradoras inglesas, que estavam muito ligadas à mineração de ouro ainda, e com a estatização dessas mineradoras e desses territórios, né, auríferos, vai se criar a Companhia Vale do Rio Doce. Então, até o período que a Companhia do Vale do Rio Doce era estatal, né, até os anos aí, a última década do século XX, né, parece que a mineração, de certa forma, tinha um resultado positivo na região, apesar, né, da degradação ambiental. Porém, com a privatização, né, da Companhia Vale do Rio Doce, nós somos moradores aqui da região, nós percebemos que a mineração foi descontrolada, né? A produção aumentou muito, esses recursos pulverizaram, parece que poucos ficaram aqui na região. Do lado de fora, da Bolsa de Valores. Em Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou o dia acompanhando a disputa judicial em torno da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Paus, pedras, socos, bombas de gás, cacetetes, escudos. Maior produtora de minério de ferro do mundo, com jazidos suficientes para 400 anos. Para o governo, as liminares contra a privatização da Vale são ilegítimas. A mais reluzente estatal a ser privatizada está no dia a dia do brasileiro. Batalha pela Vale continua hoje nos tribunais e nas ruas. No Congresso, os partidos de oposição protestaram contra a violência policial lá no Rio de Janeiro. Foi privatizada por pouco mais de 3 bilhões de reais, mas estava estimado o patrimônio em 92 bilhões de reais. A parte ecologicamente correta, muitas das vezes, ela é camuflada, né, com estudos ambientais inverídicos, vamos dizer assim. E o mais grave é que nem mesmo os órgãos existentes e que deveriam estar fazendo pelo menos as auditorias pontuais, não estão conseguindo atuar devidamente devido ao desmonte do Estado brasileiro nas últimas décadas, principalmente por esses planos de austeridade, plano de ajuste fiscal desde a década de 80, quando nós enfrentamos a primeira crise da dívida pública. Então está tudo interligado. A interferência do FMI aqui no Brasil, a partir de 83, exigiu redução de investimentos em todos os setores do Estado. O lobby principal das mineradoras ele acontece de fato na Assembleia Legislativa. Se eu não me engano, 75% dos deputados estaduais tiveram, direto ou indiretamente, financiamento de mineradoras nas últimas eleições. A mineração aqui, ela elege políticos, e ela
é feita também diretamente para partidos inclusive onde suas bases lutam contra a mineração. Não existe uma política ambiental que prepare, né, a atividade minerária para um desenvolvimento sustentável. Né? Não há uma avaliação ambiental que se diz, que a previsão, inclusive, é legal para isso, uma avaliação ambiental estratégica, que constate quais são os reais impactos que aquela atividade, né, que a atividade minerária ela causa, né, nos locais onde ela opera e que ela desenvolve. Então, nós não sabemos realmente quais são esses impactos. Que um dos problemas no cenário dos grandes conflitos ambientais envolvendo grandes projetos remete, inclusive, a essa relação direta entre consultorias ambientais e as grandes empresas. Né? As grandes empresas contratam as empresas que fazem os levantamentos, os estudos ambientais, diretamente. E essa contratação direta acaba ensejando todo um direcionamento desses estudos, né? Porque a contratante é a parte interessada na execução do projeto, né? Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da isenção, do controle sobre os procedimentos, né, de pergunta, de método e de resultado, ele fica muito comprometido. Eu acredito que a mineração ela é essencial, né, para nós. Né? Na sociedade que nós vivemos, essa forma que nós escolhemos de viver em sociedade, a mineração ela é essencial. No entanto, a forma como a atividade minerária vem sendo desenvolvida, ela não é sustentável. Né? Uma atividade sustentável ela tem que ser ecologicamente correta, né? Economicamente viável, né? Socialmente justa e culturalmente diversa. Para além das questões próprias, né, do direito do trabalho, a mineração ela tem uma execução predatória do meio ambiente. Né? Em Minas são mais de 400 anos dessa exploração secular. E a mineração aplicada no Brasil, ela tem o menor gasto possível, né? Ou seja, os maiores riscos possíveis ela assume e a maior lucratividade. Então, nós temos uma mineração extremamente arcaica, com índices altíssimos assim, não só de desmatamento, mas de contaminação de bacias hidrográficas, além da própria violência gerada com esse tipo de empreendimento. A mineração, né, tanto de ouro quanto de outros minerais, ela vai se dar necessariamente, né, com a utilização de água. Né? Seja a água que já está, né, nas partes baixas, águas que estão nas nascentes e águas do subsolo. As barragens são sequestros de água e essas mineradoras elas são profissionais em fazer sequestro de água com base na lei que o próprio Estado estabeleceu, aprovou. Né? Então você vê que não existe sustentabilidade numa coisa como essa. Uma vergonha está acontecendo. Mataram o Rio Doce, mataram pessoas. O crime não é só ambiental, não, é um crime como ser humano. Um absurdo. Então a mineração ela compete com o consumo humano, que hoje nós já temos uma situação, nós já vivemos em 2014 e 2015 duas crises de abastecimento terríveis aqui na região garandiante. Cada vez mais eu tenho menos a crença numa mineração sustentável. Eu acredito que a mineração sustentável, para começo de conversa, ela tem que ser pequena, ela não pode ser do tamanho dessa mega mineração que nós temos hoje. A mega mineração ela não permite a sustentabilidade. Né? Você tem que minerar e recuperar praticamente, quase ao mesmo tempo. Explorou uma área, recupera a área. Você quer avançar? Recupera a área que você explorou. Isso não existe. No nosso território, isso não existe.
A mineração é uma atividade que retira as nossas riquezas e deixa um cenário de devastação e destruição das outras economias. Atividades como a agricultura, a agroecologia, a pecuária e o turismo, que representam inclusive uma parcela muito maior do PIB, elas são absolutamente aniquiladas pelas atividades de mineração. Então nós dependemos da metalurgia e dependemos da siderurgia. Não há como hoje o capitalismo avançar sem agredir o meio ambiente. Agora, é óbvio que toda essa exploração ela tem que passar por um rigor, por um acompanhamento técnico, para evitar que essas coisas continuem acontecendo, que esses problemas, que esses desastres ambientais, que são tragédias anunciadas, continuam. Quando eu falo anunciada, porque se você coloca uma represa enorme no alto, acima de um povoado, a gente tem que olhar para frente e imaginar que se um dia acontecer algum acidente e vier romper, vai impactar aquela comunidade. E se não der tempo de avisar essa comunidade? E se as pessoas não puderem sair da comunidade em tempo? Vai acontecer uma tragédia. Safado! Você tem vergonha na cara! E já era para tomar providência e prendido o presidente dessa mineradora, da Vale do Rio Doce e Santa Marta. O Brasil tem mapeadas mais de 24 mil barragens em seu território. Hidrelétricas, mineração, acúmulo de água, de pequeno, médio e grande impacto. Esse impacto quem sente são as populações atingidas por barragens. Em áreas rurais e urbanas, essas pessoas ficam desamparadas, tanto pelo governo quanto pelas empresas responsáveis pelos empreendimentos. Foi para combater as contradições do modelo energético e em defesa dos direitos humanos dos atingidos que surgiu o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. O mundo inteiro demonstra preocupação com a situação ambiental e social de rompimentos de barragens, como em Mariana e Brumadinho, que mataram trabalhadores, moradores das regiões, destruíram toda a bacia do Rio Doce e do Paraupeba. Verdadeiros crimes. Mesmo com todo este cenário, o Estado brasileiro ainda não criou um marco legal que assegure os direitos das populações atingidas. Enquanto isso, seguimos lutando por soberania, em resistência. Águas são para a vida e não para a morte. De que vale a tristeza, nada vale o calvário. De que vale a maneira de lamentar seu rosário. O que importa é o trem, seguir seu itinerário. De que vale a lavoura,